Olá! A saúde é, sem dúvida, uma das principais preocupações dos brasileiros. Mas nos hospitais públicos, os problemas vão da superlotação à falta de materiais básicos, como luvas, agulhas e seringas. Aqui na Câmara dos Deputados, os debates sobre como conseguir mais recursos para o Sistema Único de Saúde são constantes e trazem resultados. No entanto, parece que esses resultados não são percebidos lá na ponta pelos cidadãos que recorrem ao serviço público de saúde. Alguns estados têm procurado alternativas, como a realização de parcerias com organizações sociais que assumem a gestão de hospitais. Há casos de sucesso, como o Hospital da Criança de Brasília, mas nem sempre tudo ocorre como previsto ou desejado. Esse é o tema do Expressão Nacional que começa agora. Eu recebo aqui no estúdio o deputado Saraiva Felipe, do PMDB de Minas Gerais, o secretário de Controle Externo da Saúde do Tribunal de Contas da União, Marcelo Chaves, o presidente do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, Gutenberg Fialho, e o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia. Pela webcam, participa do nosso debate Nelson Bezerra Barbosa. Ele é doutor em saúde pública e professor do mestrado em saúde coletiva da Universidade Federal de Goiás. Senhores, muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Professor Nelson Barbosa, que está pela webcam, muito grata também por estar presente aqui com a gente nesse debate. E eu gostaria de começar então, Marcelo Chaves, por você. Eu gostaria, para a gente dirimir inicialmente quaisquer dúvidas, que você explicasse um pouco esse modelo, porque a principal dúvida que sempre surge é, quando se realizam essas parcerias e o governo deixa de ser o gestor do serviço hospitalar, esse serviço deixa de ser público e gratuito, o que é que muda para o cidadão que busca esse serviço? Boa noite a todos, deputados, demais telespectadores. Não deveria mudar em nada, né? Porque afinal de contas o cidadão espera ser atendido bem lá na ponta, independentemente de quem está fornecendo o serviço, se é um hospital administrado pelo poder público ou se é um hospital ou uma unidade de saúde administrada pelo terceiro setor, como se diz no jargão jurídico. Então, em teoria, nada deveria mudar. Ou melhor dizendo, se supõe que uma organização social vá ter uma maior agilidade, deveria se ter, então isso... Deveria mudar para melhor. Para melhor, né? Mas aí a gente entra numa discussão que a gente vai, imagino, desenvolver ao longo aqui do nosso debate, a respeito da possibilidade ou impossibilidade de um hospital ser bem administrado pela administração pública. Então, né? Para o cidadão que procura esse hospital, que hoje é administrado por uma organização social, o serviço para ele continua sendo público e gratuito. Exatamente, não muda nada. Deputado Saraiva Felipe, PMDB de Minas Gerais. Deputado, o senhor já foi secretário de Saúde Municipal, estadual e foi ministro da Saúde do governo Lula nos 2 primeiros anos? Não, 2005 ou 2006. Deputado, quando se busca uma parceria desse tipo, como o secretário Marcelo Chaves comentou, busca-se resolver problemas, sobretudo ligados à questão da gestão. Que facilidades uma organização social tem em relação ao Estado? Maristela, meus companheiros de programa Expressão Nacional, telespectadores da TV Câmara. Primeiro é o seguinte, o foco, o doutor Marcelo e a própria Maristela colocaram, é a questão de atender bem a população. Tanto que a máxima que nós temos constitucional da saúde é que é um direito de todos e um dever do Estado. Isso pode se fazer diretamente ou pode se fazer através do terceiro setor, através, sobretudo, das organizações sociais. Nós temos, com as organizações sociais, uma facilidade para contratar pessoal, para estabelecer uma remuneração adequada, a possibilidade de avaliação e da pessoa continuar ou não participando do atendimento. Então, essas são as facilidades. E nós temos exemplos muito bem-sucedidos e maus exemplos, em que as organizações sociais foram utilizadas para desvio de recursos. Então, eu gostaria de lembrar, no Rio de Janeiro, eu tenho uma organização social chamada Viva Rio. Depois de uma série de problemas do Hospital do Acari,
entrou essa organização social, presta um bom serviço e hoje praticamente toda a saúde da família, atenção primária, no Rio de Janeiro, feita através dessa organização social, Viva Rio, funciona muito bem. O importante é que isso esteja muito bem regulamentado e que o Estado se responsabilize pela qualidade, pelas condições em que o serviço se dá. Então, a minha resposta para isso é que há sim uma flexibilização. Agora, por outro lado, há que ter uma regulação e uma vigilância, um acompanhamento estrito do poder público que concede a essas organizações a realização do atendimento. Deputado Jorge Sola, PT da Bahia. Deputado Jorge, o senhor que é médico, também já foi secretário municipal, estadual da saúde, também já esteve no Ministério da Saúde, respondendo por uma secretaria, Secretaria de Atenção à Saúde, também no governo Lula, nos 2 primeiros anos? 2003 a 2005. 2003 2005. Então, quando o senhor saiu, o deputado Saraiva Felipe entrou. Eu gostaria de saber também a sua avaliação e também quais seriam, não só, se o senhor concorda com as vantagens apresentadas pelo deputado Saraiva Felipe, e quais seriam as desvantagens? Olha, como você falou, eu tive a oportunidade de participar na gestão em 3 esferas de governo e durante 15 anos me debrucei nessas tarefas e na minha interpretação, nós não temos um modelo único para a gestão dos equipamentos de saúde no Brasil, pelo menos no estágio atual. Nós temos algumas alternativas que cada uma delas tem vantagens e desvantagens. E da mesma forma que na medicina em geral não tem um remédio único, e você tem que começar pelo diagnóstico, eu defendo que a gente, para cada necessidade, para cada desafio, primeiro fazer um bom diagnóstico, identificar quais são os elementos que mais eu tenho que estar garantindo naquele serviço e a partir daí escolher a alternativa. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma gestão bastante heterodoxa, inclusive no governo do Partido dos Trabalhadores, com o nosso governador Wagner, eu fui secretário das 2 gestões. Nós fizemos uma primeira parceria público-privada no Brasil com o Hospital do Subúrbio, em Salvador, que até hoje é um caso de sucesso com prêmios internacionais de destaque. Tivemos a oportunidade de ter bons resultados com organizações sociais, inclusive destacar algumas, como a obra social de Irmã Dulce, que são 50 anos de trajetória. Apesar de não ser um hospital público, eles nunca receberam um tostão de nenhum atendimento privado de nenhuma natureza. Fazem hoje a gestão de 2 hospitais também com bons resultados, no oeste da Bahia, em Barreiras, em Irecê. E tivemos a oportunidade também de aperfeiçoar a gestão direta, fazendo concurso público, criando um forte mecanismo de registro de preço, aperfeiçoando os mecanismos de contratação. Agora, como eu falei anteriormente, eu acho que cada caso permite uma melhor ferramenta e precisa se estudar e lançar mão daquilo que você mais pode fortalecer a resposta que você precisa dar naquele momento, naquele local, naquela situação. Eu gostaria de ouvir agora o professor Nelson Barbosa. Professor, o senhor me ouve? Ouço sim, ouço bem. Professor, o estado de Goiás é um estado que tem avançado muito nessa área de parcerias com organizações sociais na gestão da saúde e até mesmo em outras áreas o estado de Goiás já começa a avançar, né? Qual é a avaliação? Eu sei que na Federal de Goiás vocês têm feito estudos de avaliação dessa experiência. Qual é a avaliação da academia em relação a esse modelo de gestão? Bom, boa noite, Maricela, boa noite a todos. Queria inicialmente agradecer o convite para participar desse debate. Importante pelo tema e importantíssimo também pelas contribuições, né, de pessoas que têm histórico de contribuição para o SUS de muito tempo, como o deputado Jorge Sola e o deputado Felipe Saraiva. Infelizmente, acho que a academia ainda está devendo, sobretudo aqui em Goiás, a produção de mais pesquisas a respeito do tema. A gente tem tido uma experiência de implantação de OS em todas as unidades da rede própria do Estado e extensiva a outros segmentos. Já estamos entrando na educação, o serviço de atendimento ao cidadão também entrou na pauta como possível serviço a ser transferido para a OS. O que a gente observa do ponto de vista de desempenho, observando as metas pactuadas, metas contratualizadas e entregues e observando os investimentos de melhoria de estrutura das unidades, você tem uma melhora significativa. Tá?
Agora, eu acho que tanto aqui como Goiás, né, em Goiás como em outros estados, como ressaltaram aí os deputados, é preciso atentar para duas coisas. Primeiro, que isso não pode ser uma panaceia, quer dizer, está funcionando bem com unidades hospitalares? Está. Será que necessariamente isso implica que vai funcionar bem para a educação, para a segurança, para os outros segmentos? Não dá para ficar replicando uma experiência sem ter uma avaliação profunda. Acho que ela precisa de um tempo de maturação e de avaliação e de condições, né, a partir dessa avaliação, de possibilidade de replicação para outros espaços. Em Goiás, aí na área de saúde, já tem quanto tempo essa experiência? Olha, nós temos essa experiência desde 2002. Desde 2002 já, começou com a unidade, que é uma unidade de especialização, especializada em reabilitação, é o CRE. Então, essa foi a primeira experiência, já no período inicial do governo Marconi, primeiro período. Uma experiência que traz uma aparente case de sucesso para uma série de coisas. Você expande a oferta, organiza a oferta numa área de muita demanda, mas ela inicia também com um problema, que acho que é um problema que a gente precisa ser observado na implantação dessas experiências, como bem ressaltaram os deputados. Primeiro é garantir o critério de que esse é serviço público, ou seja, para usuários do Sistema Único de Saúde. Ele é um sistema universal, e como se rege pela equidade, ele tem que atender primeiro essa população que é exclusivamente dependente do Sistema Único de Saúde. Quando você abre problemas, como foi criado aqui inicialmente, de dupla porta de entrada, quer dizer, você separa uma parte da capacidade instalada dessa unidade para atender planos de seguro de saúde, aí você está agindo na contramão dos princípios do Sistema Único, atentando contra a equidade, atentando contra a universalidade. Esse foi um problema inicial que foi corrigido, precisa ser ressaltado, quer dizer, o hospital voltou a ser exclusivamente SUS, mas tivemos esse problema que eu acho que é um problema que também foi percebido, já tem histórico de relatos de casos também de dupla porta de entrada dessas unidades em outros estados. Acho que essa é uma preocupação realmente que a gente deve levar em consideração. Tá? Okay. É o risco de fazer subsídio aí cruzado e perverso, né? Transferindo dinheiro do público para o privado. Parece uma coisa que já está meio aparecendo aqui no nosso debate, é que essa é uma experiência que tem sido adotada por vários governos, independente da bandeira, né? Foi adotado por Jacques Wagner na Bahia, governador do PT, por Marconi Perillo, PSDB, em Goiás. Então, isso é uma coisa interessante, é uma experiência que parece que não tem um viés ideológico, né? Gostaria, então, de ouvir agora o Dr. Gutenberg Fialho. O Dr. Gutenberg, falando especificamente sobre a questão, as condições de saúde, não só dos médicos, mas dos profissionais da área de saúde. Quando a gente pensa em hospitais públicos, apesar de toda essa visão que a gente tem de fila, de carência e tal, a gente também tem a visão de profissionais muito bem preparados. Normalmente a gente pensa em situações de limites, de acidentes gravíssimos ou coisa parecida, a gente tem que recorrer a um hospital público, a gente tem a certeza que vão ter profissionais muito bem preparados lá. Agora, a gente sempre ouve esses profissionais reclamarem das condições de trabalho. São condições que muitas vezes impedem que eles consigam exercitar toda a competência, tudo que aprenderam, as habilidades que eles têm. Em relação a essas questões, condições de trabalho dos profissionais de saúde, sobretudo dos médicos, como os médicos avaliam as experiências que existem dessa parceria de gestão por organizações sociais ou instituições do terceiro setor de um modo geral? Bem, inicialmente, agradecer pelo convite para participar do programa. Esse é um tema importante, que nós temos um imenso interesse, porque faz parte de uma política de saúde que o governo do Distrito Federal tenta implantar e até agora não conseguiu. O que nós vemos com relação às organizações sociais, os dados mostram que aumenta o custo. Os hospitais, por exemplo, de Goiás, aumentou o custo em 3 a 4 vezes. Os dados estão na imprensa para a gente ver. Diminui a produtividade e diminui a inclusão. Nós queremos o quê? Diminuir o custo e aumentar a inclusão. Se aumenta a exclusão, não está atendendo aí a função social. Mas é evidente que você não pode se fechar a novas experiências, né? O que nós vemos na prática é que os governos precarizam e
destitui e destrói a estrutura estatal para terceirizar, para entregar para a iniciativa privada. E aí fica dependente. Nós temos um exemplo claro no Distrito Federal. Nós temos a UTI da Santa Maria, que tem mais de 100 leitos, que é terceirizado, já está quartelizado. De vez em quando suspende o pagamento, não paga os médicos, fecha-se leitos, né? É um problema grave. Nós tivemos na cidade, estamos vivenciando ainda, o sistema de prontuário eletrônico, dados fundamentais para se estabelecer uma política de saúde, terceirizado. Atraso de pagamento, o sistema entrou em pane e os médicos ficaram sem ter condições de acessar os prontuários, acompanhar os pacientes e tal. Essa é a preocupação que nós temos. O que ocorre no Distrito Federal? Tem um discurso intelectualmente falso quando se dá o Hospital da Criança como exemplo para a política de saúde de terceirização que o Hollenberg quer implantar. O Hospital da Criança foi um hospital construído pela Abrace e entregue ao Estado. É um modelo que não se reproduz. É um hospital de portas fechadas, presta um excelente serviço, mas tem uma demanda reprimida enorme, né? Então, se tem recurso para se entregar para as empresas, para as OS, para as organizações sociais, e não tem recurso para consertar máquinas de hemodiálise que fazem com que os pacientes vão a óbito dia a dia, eu tive agora à tarde na UPA da Ceilândia. O relato do colega é assustador. Gutenberg, toda hora a gente perde paciente aqui porque o paciente entra em insuficiência renal aguda, não consegue fazer hemodiálise. O paciente fez um AVC, foi conseguir fazer uma tomografia 2 dias depois. A janela é 2 a 4 horas para evitar que o cidadão fique sequelado ou mesmo vá a óbito. Então, se eu tenho dinheiro para dar para as organizações sociais, por que é que eu não tenho dinheiro para investir no Estado? Eu não estou aqui dizendo que não se possa ter experiências, agora eu não posso destruir o que tem, precarizar, como está acontecendo no Distrito Federal, para entregar às organizações sociais. Nós tivemos o ano passado no Sindicato dos Médicos, o vereador pelo PSOL do Rio de Janeiro, Paulo Maurício, que ele fez uma palestra e mostrou o desastre que é no Rio de Janeiro. E aí ele foi bem claro, depois eu saí para jantar com ele e disse, Gutenberg, o problema maior é que agora nós estamos dependentes. A rescisão dos contratos tem que ser paulatinamente, porque o sistema todo está destruído, então eu tenho que reconstruir. Doutor, você construir um hospital, só concluindo, você construir um hospital, né, entregar para a organização social é uma coisa. Você pega um hospital de base, você pega um hospital da Ceilândia, você pega um hospital do HMIB, precarizar, deixar aumentar a incidência de óbitos evitáveis, como está ocorrendo no Distrito Federal. De 2015 a 2016, a incidência de óbito no Distrito Federal aumentou em 17%. Isso é criminoso. Então as políticas devem ser desenvolvidas com compromisso social e com responsabilidade, com transparência. Não pode ser dessa forma. Além de ser foco de corrupção, denúncia de desvio de verbas. Vamos se a gente falar for citar sobre os isso. casos aqui, são Tem coisas terríveis. O Márcio Meira, de Amaragi, Pernambuco, ele parece que vai na sua linha. Ele diz assim, saúde hoje é um bom negócio, ou uma boa ação de causa social, cultural, pessoal, clínica e hospitalar nas políticas públicas. Na realidade, nós temos aí uma concentração das OS no mercado. As 10 maiores organizações sociais hoje são de São Paulo, né? Parece que virou realmente um negócio, né? Nós temos que fortalecer o sistema de saúde. Agora, a medicina suplementar, outra forma de assistência é prevista na Constituição. Nós não estamos fechados a isso. O que a gente não concorda é que você destrua a estrutura hospitalar estatal para entregar a iniciativa privada. Vou dar um exemplo. Aqui no Distrito Federal, nós temos o Instituto do Coração terceirizado. A unidade de cirurgia cardiovascular do Hospital de Base está destruída. Eu tive um exemplo há 2 meses atrás, o colega me liga indignado, porque o cidadão estava ordenhando uma vaca, teve uma dor precordial, chega no Hospital de Base às 7 horas da manhã, o colega atende o cidadão, faz uma ecografia transesofágica, diagnostica um aneurisma dissecante da aorta, a maior urgência em cardiologia, o cara tem que ser operado na hora, chamou o cirurgião cardiovascular de plantão, não tinha como operar porque não tinha material. Pois é. Aí é transferido às 3 horas, isso foi atendido às 7 horas da manhã, feito o diagnóstico, é transferido às 3 horas da tarde para o Instituto do Coração e operado às 3 horas da manhã. Quer dizer, então essas coisas
Vamos ver quem uma fiscaliza, contradição e é um risco o uso enorme, desses recursos. né? Marcelo Chaves, esses contratos normalmente são feitos modelos de contrato de gestão. Exato. Né? Agora, o contrato de gestão, para ser bem feito, ele exige duas coisas que não são o forte da administração pública no Brasil, que é planejamento e fiscalização. Talvez raríssimas exceções sejam as gestores públicos que consigam fechar essas duas pontas com qualidade. E aí, eu gostaria de ouvir em relação aos comentários feitos pelo Dr. Gutenberg e colocar aqui para você vários comentários que chegaram de telespectadores que enxergam esse problema da gestão e da fiscalização desses recursos como importantes. Olha, o Damião de Tabatinga, Amazonas, ele diz o seguinte, que na opinião dele não tem fiscalização. O secretário rouba o dinheiro da saúde junto com o prefeito e o vereador que são corruptos. O Paulo Luiz, de Rio Pardo, São Paulo, ele diz, os governos federal, estadual e municipal deveriam administrar o recurso público sem corrupção, não importa o partido. Na mesma linha, o Sidney Gomes, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, ele diz, para melhorar é preciso ter vontade, enxugar a máquina pública, no tocante a salários, desvio de recursos públicos, falcatruas e criar o controle social. Então, a impressão que se tem pelos comentários que chegaram do Amazonas ao Rio de Janeiro é que o cidadão tem muita preocupação com essa fiscalização. Esses contratos, uma vez que essas organizações elas passam a administrar recursos públicos, isso é fiscalizado pelo TCU, pelos tribunais de contas estaduais, como é que funciona isso? Maristela, o tribunal tem competência para fiscalizar toda e qualquer aplicação de recurso da União, recurso federal. Onde houver recurso estadual, municipal, a competência de fiscalização são dos respectivos tribunais de contas estaduais e em alguns estados possuem também tribunais de contas municipais, o caso da Bahia, o caso do Rio de Janeiro, São Paulo. Mas o seu diagnóstico é um diagnóstico que a gente tem visto na prática. Né? O tribunal já vem fiscalizando há muitos anos vários casos de contratos de gestão e a grande maioria deles tem exatamente esse problema. Né? A gente percebe que um dos pré-requisitos para você fazer um contrato de gestão na área de saúde é você fazer um estudo de viabilidade, um estudo sobre a necessidade daquela OS recebendo esse hospital, gerenciando o serviço de saúde. E mais, você tem que expor que isso é vantajoso para a administração do ponto de vista não só econômico-financeiro, mas também como da área da parte de saúde mesmo. Né? E a gente tem visto que esses estudos, na grande maioria dos casos, eles não existem. Foi citado o Rio de Janeiro, a gente quando fez esse trabalho, a gente fez um trabalho em 2012 e a gente está monitorando até hoje o acórdão, então a gente analisa, depois tem um acórdão, a gente tem que monitorar. Mas na época a gente percebeu uma contratação, um contrato de gestão feito entre a Prefeitura Municipal do Rio com uma determinada OS e que, para nossa tristeza hoje, naquela época a gente apontou os problemas, né, que eram dessa ordem, né, o histórico da OS não era um histórico de... na verdade, a OS foi criada para administrar os hospitais. Ela não tinha nenhum tipo de histórico antecedente, né, de experiência. E, bom, o resultado, para resumir a ópera, é que hoje já existem vários processos contra os donos, entre aspas, dessa OS. Eles aprenderam, o juiz mandou bloquear 120 milhões de reais de patrimônio dessas pessoas, aprenderam Ferrari, aprenderam carros de luxo. Foi até um caso que apareceu num programa da Rede Globo, no Fantástico, de que pegaram uma gravação de um desses donos da SOS pedindo para pegar o medicamento para o cavalo. Né? Então, eu dei esse exemplo porque foi mencionado o caso do Rio. Então, assim, o tribunal não vem apontando, e nem é competência do tribunal fazer isso, dizer se o modelo é bom ou ruim. Eu acho que o deputado Sola foi muito feliz na colocação dele,
a gente tem bons exemplos tanto de hospitais sendo administrados pelo poder público, e tem bons exemplos, alguns bons exemplos de hospitais bem administrados por OS, né? Então, tem que se encontrar aí um ponto de equilíbrio, né? Fiscalização é um outro problema, de fato. Em alguns casos, a gente percebia que a equipe que o município ou o estado designavam para fiscalizar esses contratos de gestão, muitas vezes as pessoas não tinham, por mais que tivessem a boa vontade, elas não tinham... Exatamente. E as equipes eram pequenas. Então, você está tirando o Estado, que administra na ponta o serviço de saúde, para transformar o Estado no Estado que vai gerenciar, definir políticas públicas. Agora, ele tem que estar preparado para isso, né? Então, isso é uma grande preocupação do tribunal. Marcelo, antes da gente ir para o intervalo, eu queria que você desse uma orientação, assim, uma sugestão aqui para o nosso telespectador. O Wellington da Costa Santos, de Teresina, no Piauí, ele relata aqui sobre um tipo de leite especial que é fornecido pela Fundação Municipal de Saúde, que custa R$200 a lata. E ele diz que o governo federal repassa esses recursos, mas que o dinheiro desaparece e que esse leite não chega a quem deveria chegar, né? Aí ele pergunta o que pode ser feito para que o recurso da saúde seja aplicado onde deve. O que o cidadão que está vendo isso acontecer pode fazer? Denunciar. Para quem? Denunciar para o Ministério da Saúde, para o Conselho Municipal de Saúde. Todo município é obrigatório ter um Conselho de Saúde formado por representantes da população, representantes do governo. Esse conselho, ele fiscaliza a aplicação dos recursos, e ele elabora um planejamento da aplicação desses recursos, falando de maneira bem genérica, né? Então, procure esse conselho, procure o seu vereador, a sua prefeitura, faça essa denúncia, que a gente tem esperança de que ele vai conseguir resolver essa situação. Porque existe... Bom, e se ele não se sentir satisfeito, ainda existem outras instâncias, né? Instância do judiciário, né? Se ele não conseguir resolver isso em outras esferas, recorrer ao Ministério Público Estadual ou Federal, né? A gente vai fazer um breve intervalo e na volta, deputado Jorge Sola, eu gostaria de ouvir um pouco sobre esse modelo híbrido que o senhor comentou. O que é melhor fazer em cada caso? E quando é melhor usar um caso, uma opção, outra, ok? A gente volta já já. Se você não participou, dá tempo. Pelo 0800 6969, o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br, Twitter @xnacional ou pelo WhatsApp 61 99 620 2573. Expressão Nacional volta já já. Não saia daí. A Expressão Nacional está de volta. Hoje nós estamos falando sobre a parceria entre governos e organizações sociais para a gestão de hospitais públicos. Eu recebo aqui no estúdio o deputado Saraiva Felipe, do PMDB de Minas Gerais, o secretário de Controle Externo de Saúde do TCU, Marcelo Chaves, o presidente do Sindicato dos Médicos do DF, Gutenberg Fialho, e o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia. Pela webcam, participa do nosso debate Nelson Bezerra Barbosa, professor do mestrado em Saúde Coletiva da Universidade Federal de Goiás. Deputado Jorge Sola, no final do bloco, eu falei que queria ouvi-lo no início desse bloco. O senhor comentou a experiência do seu estado, onde existe um modelo, né, foi desenvolvido um modelo híbrido. Hospitais administrados pelo próprio estado, alguns em parceria com com organizações sociais e outros não. Na sua opinião, esses modelos, eles se ajustam melhor a algum tipo de atendimento, por exemplo, atenção à saúde? Aqui em Brasília, por exemplo, tem o Sara Kubitschek, que é referência, aliás, tem vários modelo, estados, Sara, que é um outro modelo, mas é uma referência, inclusive mundial, mas trabalha numa linha, né, numa linha específica, a parte de ortopedia, de recuperação neurológica, me parece e tal. Na sua opinião, esses modelos, eles são mais adequados a alguns tipos específicos de atenção à saúde? Então, como eu falei anteriormente, você tem hoje a gestão direta, você tem organizações sociais, você tem parcerias público-privadas, você tem as fundações estatais, que a gente perdeu a oportunidade de experimentar pela falta de regulamentação aqui do Congresso Nacional, que até hoje não aprovou. Fundação estatal é você trazer as vantagens do direito privado para dentro da gestão pública, coisa que a gente faz com essa ao contrário. A gente traz as vantagens da gestão pública para dentro de organização não governamental.
Você tem situações que praticamente hoje impõem a necessidade de você ter mais de um modelo além da gestão direta. Primeiro, a insuficiência da gestão direta. Nós não aperfeiçoamos a gestão pública. Vou dar um exemplo simples, foi comentado aqui, quebra de um tomógrafo. Se um tomógrafo quebrar em determinada situação, isso pode ser um problema de alta gravidade para o gestor público. Se for uma gestão privada, não, ele vai ligar para um fornecedor, vem aqui, resolva e pago quando eu puder. Outro imperativo de você experimentar várias modalidades, os limites da lei de responsabilidade fiscal. No nosso estado, por exemplo, nós inauguramos 5 grandes hospitais na gestão do governador Wagner. 5 grandes hospitais, enormes. Nós não teríamos condição de abrir um se fôssemos lidar só com a gestão direta, porque ia estourar o limite do quadro de pessoal. Fazer saúde significa grande quantidade de concentração de contratação de profissionais de saúde, com um custo que compromete os limites de gasto. Aí você pode dizer assim, olha, mas precisa oferta? Precisa, mas não dá para o governador e o prefeito descumprir a lei. Porque, olha, nenhum prefeito no Brasil, eu não conheço nenhum prefeito ou governador que foi condenado por ter fechado um hospital, demitido profissionais, mas conheço vários prefeitos honestos que foram condenados a ficarem inelegíveis porque estouraram 1% no gasto de pessoal da prefeitura. E um terceiro aspecto é o mercado de trabalho médico, que é um mercado extremamente desigual, difícil de se lidar e que em muitas situações, tem especialidades que é tão raro o número de profissionais que ou você faz a negociação direta e paga salários diferenciados àquele especialista, superiores aos demais, ou você não consegue suprir essa área. Na gestão pública direta, você não pode fazer isso. Então, agora, para isso funcionar bem, qualquer um desses modelos pressupõe uma boa regulação, ou seja, quem define quem vai ser internado, quem vai ser operado, qual é o paciente, não pode ser nem o profissional, nem o gestor direto da unidade, tem que ser o sistema como um todo. Fiscalização, gestão pública, tanto da unidade direta como do contrato, e controle social. Ou seja, para além da fiscalização do poder público, tem que ter mecanismos que a sociedade possa estar aberta a acompanhar, a participar. Agora, eu estava comentando aqui antes com o Marcelo, o grande problema hoje é o subfinanciamento. Se você somar todos os recursos federais, estaduais e municipais, isso dá $1 por habitante dia para fazer desde o maior programa de vacinação do mundo ao maior programa público de transplante de órgão do mundo. Ou seja, nós fazemos milagre com um dinheiro muito pouco. Por isso eu combato totalmente. Primeiro, quem diz que o SUS não é eficiente. Porque é eficiente é fazer muito com pouco. E não conheço nenhuma política pública, tenho desafiado, ninguém me mostra uma política pública no Brasil que faça tanto com tão pouco. Segundo, que não é medicina de pobre para pobre. Porque mais de 90% do que tem de maior custo e maior complexidade na saúde do Brasil só existe graças ao Sistema Único de Saúde. E nós estamos vivendo uma situação onde rapidamente a deterioração está acontecendo, não é só aqui em Brasília, não. Se você viajar o Brasil inteiro, para quem é da área, nós estamos percebendo. Os nossos serviços estão rapidamente perdendo financiamento, perdendo oferta, fechando leitos, seja filantrópico, e aumentando a demanda. A demanda aumenta, e aí depois é até uma discussão interessante, mas vou deixar para um segundo momento. Mas nós estamos vivendo um momento onde o governo que deu o golpe, que tirou a presidenta Dilma, não fez isso para tirar a presidenta, fez para mudar as prioridades. E aí aprovaram que durante 20 anos vai congelar os recursos para a saúde, para a educação, para a assistência social. Isso, o Ângelo Friso está querendo saber... Então o que acontece? Como é que você vai pegar? Hoje você gasta 20% do PIB... Eu tenho uma pergunta nessa área, e não consegue dar conta. Como é que você vai conseguir, no futuro, com 14% do PIB, dar conta desse desafio? Então vai sucatear equipamento, não só em Brasília, mas no Brasil todo, vai fechar leito, vai diminuir a oferta, porque sem dinheiro, sem financiamento, nós não podemos manter um sistema público universal. O Luciano Andrade, do Guarujá, São Paulo, ele pergunta se a crise já é efeito da PEC 55, que limita os gastos públicos, inclusive da saúde. Eu gostaria de... Eu posso? Pode. Não. Nós tivemos, para esse ano de 2017, uma negociação, até um aumento do que seriam os recursos para o ano de 2017, envigorando o que estava estabelecido em termos de percentual da receita líquida da União. O que o colega Sola está falando, eu acho que é um processo que ele já vem de longa data.
que é o processo de, eu vou chamar de desidratação do Sistema Único de Saúde por asfixia de recursos. O que eu não quero é fixar, por exemplo, um governo que assumiu há um ano, ele se responsabilizar, Sola, por uma crise que ela vem se acumulando há muito tempo. Desde que nós criamos, por exemplo, um sistema único, generoso, se propondo a atender desde a promoção até o atendimento mais complexo, e, na verdade, nós tivemos, por parte do poder público, um decréscimo continuado de recursos destinados à saúde, e isso não houve inflexão, em momento algum. Eu e o Sola participamos do mesmo governo. Então, eu acho que a questão do financiamento é uma questão posta para a sociedade. Os recursos que estão aí para prestar um atendimento universal e gratuito à população, eles são insuficientes. Com isso, Maristela, eu não estou livrando a questão de que nós temos na área da saúde um foco, talvez seja até um foco de má administração. O doutor Marcelo colocava, às vezes, o despreparo das pessoas. Eu convivo com municípios e discuto com secretárias municipais de saúde, a maioria despreparados, escolhidos ali aleatoriamente em termos políticos, e que, Marcelo, eles complicam, provavelmente, os recursos não são utilizados de forma mais eficiente. Então, há esse despreparo. Desde a criação do SUS, eu queria cumprimentar aqui o professor Nelson Barbosa e dizer que eu, ao mesmo tempo que sou professor da UFMG na área de saúde pública, eu sou aluno da UNB, estou fazendo doutorado também nessa área de medicina social. Então, o que a gente vem aí ao longo do tempo, e eu vou dizer que isso ao longo de décadas, nós temos um desfinanciamento da saúde. Sempre eu tenho que fazer esse reparo, porque o Fantástico denunciou, a televisão denunciou que houve desvio aqui e ali. Primeiro, infelizmente, não é uma questão exclusiva da saúde. Embora seja uma área onde haja muita ineficiência, gasto público feito aleatoriamente, poderia ser melhor utilizado o recurso, e aonde também há desvios de recursos, e isso é até extremamente doloroso, quando as pessoas falam de desvio na área da saúde, na área de merenda escolar, é algo extremamente doloroso, porque é uma situação em que a população, as pessoas estão fragilizadas. E outra coisa, Sola, eu ia até fazer aqui uma referência à experiência da Bahia do Hospital do Subúrbio, que é uma PPP, eu já li alguma coisa a respeito, que é uma fundação estatal. O que eu acho é que é isso mesmo. Não, é um PPP. É uma não PPP, é fundação não é fundação. E eu acho que nós poderíamos até chamar aqui de volta a observação feita pelo professor Nelson Barbosa, de que as universidades, sobretudo as públicas, poderiam se debruçar em termos de estudo desses modelos aqui apresentados pelo professor Sola, de tal forma que nós pudéssemos, assim, ter uma informação mais apurada acerca do funcionamento e pudéssemos também, Sola, desenvolver mecanismos de controle social, parâmetros de gestão para fazermos uma regulação eficiente. Sem isso, eu acho que, Marcelo, vai depender do modelo. Eu estou vendo hospitais públicos, doutor Gutenberg, sucateados. Eu estou vendo uma Santa Casa em Belo Horizonte, que é o hospital mais antigo da cidade, e que até eu fiz muito empenho para que os 100% dos leitos fossem SUS. 100% SUS. Lá não tem um convênio, tem mil e tantos leitos. E vivendo uma situação de deterioração, de fechamento de leitos. Segunda-feira, parece que lá, né? Sim, na Santa Casa de Belo Horizonte. Teria um abraço à Santa Casa, um hospital que nasceu com a cidade de Belo Horizonte, e é um hospital que funciona assim, eu tenho uma participação nisso, todas as enfermarias são absolutamente dentro de conceitos modernos, de 2 leitos, então, e de repente tem que fechar 400 leitos por subfinanciamento. Professor Nelson Barbosa, o senhor está sendo instado a se manifestar em relação a como a academia pode contribuir para esse processo, né, de fazer o trabalho de análise. A gente comentou aqui que fazer diagnóstico, fazer planejamento, né, não é o forte da gestão pública, mas é o forte da academia, né? E aí eu gostaria de ouvi-lo em relação a um ponto. O Brasil tem municípios
muito pequenos. Os hospitais, existem hospitais federais, estaduais e municipais, mas existem municípios que com certeza não têm condições financeiras, condições de capacitação de pessoal para gerir um hospital. Como é que esses pequenos municípios podem se reunir e talvez junto com organizações sociais para tentar fazer um pool de atendimento? Então, vamos por partes. Acho que, em relação à primeira parte da sua pergunta, acho que a academia tem uma grande contribuição a dar, pelo menos em dois grandes aspectos. Acho que, primeiro, você incentivar estudos avaliativos sobre esses modelos que possam servir como, enfim, balizamento para decisões posteriores dos gestores. E a gente sai um pouco dessa discussão que fica meio maniqueísta, né? O modelo é ruim, então temos que voltar ao modelo anterior. A gente tem um certo vício de um raciocínio muito pendular, na base do isto ou aquilo. E acho que a gestão da saúde está mostrando que não é isto ou aquilo, mas pode ser isto e aquilo, né? O Sola listou vários exemplos, ainda faltou os consórcios intermunicipais de saúde, que eu acho que entra um pouco já na sua segunda pergunta. Dos 5.600 e poucos consórcios intermunicipais que existem no país, quase a metade, mais de 2.280, são consórcios da saúde. Quer dizer, os municípios sempre tiveram uma tendência a buscar esse movimento de agregação, por saber que seus recursos são insuficientes para atender o conjunto da sua demanda. A gente foi dando institucionalidade a isso por outros mecanismos. A criação das CIBs, enfim, todos os espaços democráticos de negociação entre gestores tem essa finalidade. Acho que a gente avançou ainda, para além disso, nesse espaço que você ressaltou aí, do micro, essa perspectiva de investimento também na formação de consórcio. Então, aqui a gente está com duas experiências interessantes, eu posso ressaltar. Estamos começando uma discussão sobre a retomada dos consórcios. Existe um consórcio implantado há cerca de 1 ano e meio, que está trabalhando bem o atendimento a consultas especializadas. E o Estado aqui aprovou, o governador assinou um decreto criando um comitê estadual de avaliação de políticas e programas. E uma das 5 prioridades para ser objeto de avaliação são justamente a área da saúde. A gente quer fazer uma avaliação em relação aos programas relativos à atenção primária em saúde. Então, eu acho que Professor, a gente tem... Pois não. O Dr. Gutenberg comentou aqui na fala dele que existe um aumento de custo, uma redução da produtividade e uma redução da inclusão quando acontecem essas parcerias. A sua avaliação é essa também? Não, eu tenho encontrado números bem diferentes. Tenho encontrado resultados bastante diferentes. Quando eu fui fazer o meu doutorado, inclusive, a motivação foi justamente um trabalho, uma pesquisa que tinha sido feito pelo Nelson Banês, lá da Santa Casa, mostrando, uma pesquisa comparativa, hospitais geridos por OS e da administração direta, e comparando orçamento, uma série de indicadores, e mostrando que os hospitais da OS tinham uma vantagem competitiva, né? E só pelo fato de eliminar um percentual enorme de burocracia para provisão de bens e serviços, você já tem, claro, um ganho significativo nesse processo. Então, normalmente os números que a gente tem visto, eles são muito polarizados, né? É por isso que eu acho que a academia está devendo um papel importante nesse processo. O governo, quando divulga, obviamente, ele divulga os dados que lhe interessam. Os resultados são bons? Então, os resultados desse modelo são bons comparado com ele mesmo, no tempo. Mas não comparado com o modelo anterior, que seria o ideal. Professor, eu vou ver aqui o Dr. Gutenberg, mas eu já queria dar uma dica. Olha, o deputado Saraiva Felipe está fazendo um doutorado aqui na Universidade de Brasília. Vocês já podem fazer uma parceria de pesquisa nessa área, o UNB junto com a Federal de Goiás. Já temos muita parceria com a UNB. Doutor Gutenberg, eu gostaria que o senhor comentasse o que foi falado agora. Eu gostaria de ouvir também em relação a outro ponto. O ministro Gilmar Mendes, ele deu recentemente uma entrevista falando sobre esse assunto e ele disse que, na opinião dele, a resistência se deve ao corporativismo dos servidores públicos, dos hospitais públicos. Qual é a sua avaliação sobre isso e como é que fica a situação dos servidores públicos quando existe essa parceria com organizações sociais? Bem, com relação à questão do aumento de custo e diminuição da produtividade,
tem um trabalho realizado, que está sendo realizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenado pela professora Lígia Bahia. Não se concluiu ainda, mas já tem alguns dados que, inclusive, foi apresentados aqui num seminário promovido pela Defensoria Pública, onde das pesquisadoras fez essas colocações, a professora Fran Sodré, da Universidade Federal do Espírito Santo. Tem dados publicados na imprensa, né, que mostra o que eu coloquei. Evidentemente que pode ter, o espectro é grande, mas o que acontece pontualmente com o Hospital de Urgência de Goiás? Isso são dados de uma empresa contratada pelo governo de Goiás para avaliar as organizações sociais de Goiás. O exemplo, claro, o Hospital Geral de Goiás. Antes das organizações sociais, tinha um custo 5 vezes menor e atendia 4 vezes mais pessoas. O Hugo atende no máximo 190 pessoas por dia hoje. E antes das organizações sociais, atendia em média 800. Relatório do Tribunal de Contas de São Paulo, só para ser rápido, para você ter uma ideia do ponto de vista econômico, os hospitais analisados custam 60 milhões de reais a mais com o sistema de OS do que nas gestões diretas. Uma variação de 38,52% de menor eficácia. Outro exemplo significativo a ressaltar, o custo do leito por ano nas OS foi 17,60% maior do que nos hospitais da administração pública. São dados do Tribunal de Contas de Goiás, de São Paulo. Tem outros exemplos aqui. Agora, com relação à afirmação do ministro Gilmar Mendes, sempre polêmico, né, o instituto dele promoveu um seminário em Brasília. Para quem não é de Brasília, o instituto a que se refere, doutor Gutenberg, é o Instituto de Direito Público, que é uma instituição da área jurídica, de pesquisa e de estudo na área jurídica aqui em Brasília, bastante consolidada. Ele defende as organizações sociais como políticas, como, né, uma forma de fazer política em saúde, e o instituto dele promoveu um seminário para discutir essa questão, em convênio com o governo do Distrito Federal, e todos os palestrantes falavam a favor do sistema. Então, como disse, o ministro Gilmar Mendes é extremamente polêmico. Agora, corporativismo, não creio que exista. O que é que nós vemos quando você expande a questão das organizações sociais? A precarização do servidor público e carreiras em extinção. Por exemplo, no Rio de Janeiro, quantidade de servidores públicos caiu de 28 mil para 21 mil, pelo desinteresse na atual carreira pública. E 22 mil foram contratados pela OS. Entretanto, as condições de trabalho são precárias, não são recolhidos em cargos sociais e o salário cai. Então, você contrata com salário elevado para ser competitivo, depois diminui o salário, não há concurso, o servidor público não tem ajuste salarial, e aí precariza o salário. Você precariza a qualidade de vida de um segmento importante da população. A estabilidade, uma das vantagens que se diz é a questão das OS. Contrata para o CLT, contrata na hora que quer, tem discordância, demite. Nós vimos aqui no Hospital Santa Maria, a experiência de Brasília é triste. Assédio moral, demissão, empreguismo, né? A estabilidade no emprego é um elemento que interessa mais ao Estado do que ao servidor. E a abordagem que é dada, ela é perversa. Não, porque o servidor público tem estabilidade, não pode ser demitido. Olha, eu tenho dados aqui que mostram que a Controladoria Geral da União demitiu deixa eu só pegar aqui meus... servidores que foram demitidos a partir de processos administrativos. 1.000 e poucos servidores, que foram 1.348 servidores foram demitidos pela Controladoria Geral da União. Foi desde auditor fiscal a funcionário do Ministério da Saúde envolvido na operação sanguessuga. Então isso é balela, né? A estabilidade do emprego é um elemento que interessa ao Estado. A rotatividade dos servidores, dos empregados da IOS é de 8 meses. Né? Nosso então, tempo a gente precisa quase aprofundar terminando. mais a discussão. Deputado Será Felipe, eu tenho uma pergunta que eu gostaria que o senhor respondesse rápido. É de Isabel Lopo, de Montes Claros, Minas Gerais. Ela diz o seguinte: qual é a sua sugestão para melhorar o sistema de saúde da cidade dela, que atende pacientes de toda a região e os pacientes do sul da Bahia também?
Primeiro, uma resposta ao Sola da Bahia, eu sou de Minas. Primeiro, Não, ela é de Montes Claros, pois Minas. é, sim. Eu estou falando que ele é da Bahia, eu sou de Sola, Minas. sim. Inclusive, comecei minha vida profissional em Montes Claros. Até em Conquista, ali pertinho. Pertinho. Vamos resolver aqui, então, Então, Isabel, primeiro, nós essa temos que questão. resolver as questões municipais, retendo o máximo possível de pacientes, prestando atendimento localmente. Existe ainda muita tal de empurroterapia com ambulância de um município para o outro. E segundo, fortalecendo o financiamento da saúde. Esse financiamento do SUS é insuficiente, o SUS é um modelo fantástico. Se não fosse o SUS, nós teríamos uma situação muito pior de saúde no Brasil. E, aproveitando o que foi dito pelo Dr. Marcelo, pelo Sola, aprofundando a fiscalização, o acompanhamento da população, que é o controle social, e procurando de todas as formas, o parlamento tem um papel nisso, buscar formas de nós fortalecermos o financiamento do Sistema Único de Saúde, que é insuficiente. Então, o objetivo final é atender bem a população. Eu concordo com as palavras do deputado Sola, de que todos esses modelos eles têm vantagens e desvantagens. Nós temos que aprofundar um estudo disso e eles vão funcionar de acordo com a fiscalização, a responsabilidade e o envolvimento da população. Não tem fórmula única para o atendimento final da população. Doutor Gutenberg, só um comentário que chegou aqui de Carla Rodrigues de Goiás. Ela concorda com a sua avaliação e diz que reportagem do Estadão e do jornal O Popular do dia 20 de março desse ano afirma que o custo por paciente pode variar até quase 10 vezes. Marcelo Chaves, antes da gente terminar, eu gostaria de ouvir em relação ao último ponto de fiscalização, que é o seu forte, né? Fazendo um paralelo com o que acontece nas agências reguladoras, as agências reguladoras foram criadas lá atrás na ideia de conseguir fiscalizar, controlar, definir diretrizes, uma série de coisas por serviços, né? Serviços de telecomunicações, de água, de transportes, etc. Mas houve um esvaziamento dessas agências, concursos públicos que não foram realizados, servidores colocados por questões, como cargos de confiança. Como garantir que esse tipo de coisa não se reproduza nesse processo de fiscalização dessa área, que é uma área tão sensível à população? Você diz em relação às agências que regulam a área da saúde? As agências e a esses mecanismos. Falou-se em controle social, juntarem vários agentes públicos nesse processo de controle. Mas como garantir que isso se faça de forma isenta, que não seja tomada por um determinado partido, por determinado gestor que naquele momento está à frente daquele processo? Bem, Maristela, na minha opinião, primeira coisa é você ter um conjunto de normas, uma legislação que dê suporte para esse tipo de ação. Hoje em dia, há uma certa liberdade, por exemplo, de se definir, de se nomear profissionais para trabalhar em áreas que são estratégicas na administração pública, de pessoas que vêm de fora da administração. Não estou dizendo que todos os casos vão claro. ser de pessoas que despreparadas, não. Mas muitas vezes essa rotatividade ela pode prejudicar o conhecimento e o acompanhamento das mudanças que são necessárias, né? Então, tem que haver uma impessoalidade na definição, na seleção desses profissionais, na conduta desses profissionais também, e a gente tem que garantir que eles trabalhem de maneira independente. Né? Marcelo Chaves, secretário de Controle Externo de Saúde do TCU, já agradeço a sua agradeço. participação aqui. Poderia dar uma dica para o nosso telespectador? Por favor. Já que nós estávamos falando aqui em comparação de custos, lá no tribunal, quando a gente faz os trabalhos, é uma coisa que a gente sempre procura para a gente utilizar como referência para se aplicar nos nossos trabalhos. E um dos artigos que nós encontramos é um artigo de 2009, de uma revista que se chama Revista de Administração em Saúde. Se o telespectador digitar no Google, vai encontrar lá o site e a leitura é gratuita. Tem lá o volume 11, a número 42, um estudo feito pelo famoso médico sanitarista brasileiro, o Dr. Luiz Roberto Barradas Barata, e outros especialistas. Eles fizeram um estudo comparativo de grupos de hospitais avaliando essa questão,
né, que a gente está falando aqui. Né? Então, falando rapidamente o resultado, foi de que nos hospitais que eles avaliaram, uma autonomia na gestão vai produzir melhores resultados, maior produtividade e menor tempo de permanência nos privados e nas organizações sociais de saúde. Tá? Isso é um estudo. Eu vou te pedir então uma gentileza. Quando a gente terminar aqui o programa, passa esse link para a nossa produção, a gente coloca lá na página do Expressão Nacional no Facebook, porque quem tiver interesse já clica lá de direto. Para qualificar a nossa discussão. Deputado Jorge Sola, PT da Bahia, por favor. Eu queria lembrar alguns aspectos importantes. Primeiro, que a legislação tem diferença entre os estados. Só para dar um exemplo bem geral, em São Paulo, o gestor, o secretário de saúde, pode escolher quem vai ser a OS que vai administrar um hospital. Na nossa legislação da Bahia, isso não é permitido. Você tem que fazer um processo público de licitação, de seleção. Isso já faz uma grande diferença, porque você não decide quem vai indicar. A primeira experiência que nós tivemos na Bahia de OS foi um desastre. O governo, na época, eles criaram uma OS com ex-prefeitos, ex-secretários que perderam a eleição para tomar conta de um hospital no município que o grupo político deles foi derrotado. Isso não prosperou. Quando você faz um processo público, utiliza a participação e a parceria com instituições que têm uma tradição, filantrópicas, que já fazem parte do SUS, como Santas Casas, como eu dei exemplo da Obra Social de Irmã Dulce, o IMIP Pernambuco, o Martagão Gesteira na Bahia. Isso é completamente diferente de você criar uma OS com um grupo político, uma turma, né, de sua relação, para fazer uma gestão. Não traz expertise nenhuma, enviesa o processo. Então, nós precisamos aperfeiçoar a legislação, precisamos, insisto, retomar o debate das fundações estatais, porque nós não temos estoque de OS para dar conta de todas as alternativas onde poderia se aplicar e, com isso, né, aperfeiçoar a gestão, discutir, debater a reforma da gestão pública, não para privatizar a gestão pública, mas para trazer ferramentas mais ágeis para a gestão pública para poder acontecer. Eu não posso comprar antibiótico da mesma forma que eu compro caneta. É completamente diferente. E a legislação da gestão pública direta trata isso como se fosse o mesmo processo. Eu não posso contratar manutenção de equipamentos médicos da mesma forma que eu contrato manutenção de uma frota de veículos que transporta funcionários. É completamente diferente. E, por último, insisto, temos que aumentar o financiamento para a saúde, porque sem financiamento não tem nenhum modelo que vá conseguir dar conta desse desafio. Deputado Jorge Sola, PT da Bahia, muito obrigado por sua participação aqui também no Expressão Nacional. Meu tempo está estouradíssimo, gente. Deputado Saraiva Felipe, PMDB de Minas também, muito grata por sua presença, por sua participação. Dr. Gutenberg Fialho, presidente do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, muito obrigada também por sua participação, por sua presença. E eu quero agradecer também ao professor Nelson Barbosa, professor de mestrado em saúde coletiva da Universidade Federal de Goiás. Professor, muito obrigada, bom trabalho, inclusive em parceria aqui com o deputado Saraiva Felipe, que está fazendo doutorado, pode explorar, né? O pessoal do doutorado põe para fazer pesquisa, né? Para fazer essas coisas. Muito obrigado por sua participação. Obrigado, eu que agradeço. Você de casa que nos acompanhou, que participou, tivemos muitas participações do Amazonas ao Rio Grande do Sul, muito grata por sua participação. Na próxima semana nós vamos falar em intolerância social. Esse estranho clima beligerante que se instalou no Brasil. O Expressão Nacional volta na próxima terça, às 9 da noite, ao vivo aqui na TV Câmara. Eu espero você, até lá.